Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Salzburg, na Áustria, a fortaleza de sal onde nasceu Mozart. Salzburg tem milênios de história e os primeiros povos a permanecerem na região fixamente foram os celtas. Porém, outros povoados menores também se estabeleciam próximos, pois nessa região há um grande rio que atendia a todos na época. O nome desse rio é Salzach e ele se encontra na fronteira entre a Áustria e a Alemanha. Quando o Império Romano dominou a região no ano 15 a.C., eles juntaram todos esses povoados que até então viviam separados numa única cidade e chamaram essa cidade de Juvavo. Sob o domínio dos romanos, a cidade se desenvolveu nos séculos seguintes, mas assim como prosperou, entrou em declínio assim que os romanos abandonaram o local. Nessa época, a cidade quase desapareceu. Por volta do século VII, o rei da Baviera ordenou que um bispo muito conhecido do reino, chamado Ruperto, escolhesse um local para a construção de uma nova basílica. Ele escolheu a cidade de Juvavo por se localizar às margens de um rio e mudou seu nome para Salzburg, que quer dizer fortaleza ou castelo de sal. Esse nome foi escolhido pois na região o comércio de sal era intenso e o transporte do produto, na maioria das vezes, era feito pelo rio. Só que isso não era de graça. Eles deveriam pagar taxas para transitar ali, um verdadeiro pedágio. Quando esses produtores não conseguiam pagar a taxa, todo o sal era depositado na margem do rio e formava, assim, um autêntico castelo de sal. Nos séculos seguintes, a cidade cresceu e por muitas vezes despertou a atenção de invasores, tanto que no ano 1077 foi construída a fortaleza de Hohensalzburg para proteção e até hoje continua firme e forte, sendo um dos maiores castelos medievais da Europa. No século XVIII, aconteceu um fato que mudaria para sempre a história do povo austríaco. O bispo von Firmian ordenou que todos os protestantes fossem expulsos da cidade, caso não se convertessem ao catolicismo, e deu um prazo absurdo de apenas 8 dias para que vendessem tudo que tinham e fossem embora. Os que se mantiveram firmes na fé e não trocaram de religião venderam suas casas, seus pertences por preços irrisórios, pois não havia tempo para negociar, e saíram numa marcha buscando alguma cidade protestante que os acolhessem. Essa marcha ficou conhecida como os Refugiados de Salzburg. Mesmo católicos de outras cidades ficaram horrorizados com essa atitude, pois era um inverno muito rigoroso e as cidades não conseguiam absorver todos os refugiados. Com isso, eles iam de região em região tentando ser aceitos. Levou mais de 3 anos até que todos conseguissem enfim um novo lar. Alguns chegaram até mesmo aos Estados Unidos, vindos clandestinamente em navios da Inglaterra. Nessa mesma época, nasceu em Salzburg um dos maiores gênios da música e de todos os tempos, que foi Mozart, e que, independentemente do que já havia ocorrido na cidade em termos de história, ele viraria sim o símbolo maior do lugar. Existe todo um turismo voltado a Mozart em Salzburg, e o orgulho dos austríacos é evidente em qualquer canto da cidade. No dia 27 de janeiro de 2006, em comemoração aos 250 anos do nascimento de Mozart, todas as 35 igrejas de Salzburg tocaram suas músicas ao mesmo tempo após as 8 horas da noite para celebrar a ocasião. Após pertencer a diversos impérios e reinos como os romanos, os da Baviera, austro-húngaro e até mesmo aos nazistas de Hitler, Salzburg experimenta períodos de paz após a Segunda Guerra Mundial, onde pertence oficialmente à Áustria desde então. Com toda essa história e longevidade, a cidade é muito procurada por turistas do mundo todo e mantém preservado muito do seu passado, especialmente com a arquitetura barroca. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Universal pela Unesco e o povo é sempre muito receptivo a turistas. Eles, inclusive, se orgulham de um fato curioso. A prefeitura de Salzburg diz que ali é a capital mundial dos trajes folk. Essa foi a história de Salzburg, terra de Mozart e conhecido como Fortaleza de Sal. A escolha dessa cidade para o vídeo foi uma sugestão que li aqui nos comentários e eu quero saber sobre quais novos lugares falaremos em seguida.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.